Naum, um profeta muitas vezes esquecido, trouxe uma das mensagens mais poderosas da Bíblia: a queda de Nínive, capital do temido Império Assírio. Em uma época marcada pela opressão e pela violência, Naum foi escolhido por Deus para anunciar o julgamento contra um dos maiores impérios do mundo antigo. Enquanto muitos temiam o poder indestrutível dos assírios, Naum tinha a certeza de que a justiça divina estava a caminho. Sua história é um relato de coragem, fé e uma poderosa lembrança de que nenhum reino, por mais forte que pareça, pode escapar da mão de Deus. Naum nasceu em uma pequena e desconhecida cidade chamada Elcós, cercada por colinas e paisagens simples. Desde muito jovem, ele escutava histórias de terror sobre o poder cruel do Império Assírio. Esses relatos falavam de exércitos que destruíam cidades inteiras, levavam famílias como escravas e saqueavam sem piedade. A brutalidade dos assírios não conhecia limites, e o povo de Israel sofria sob o peso dessa opressão constante. A cada notícia de novos ataques, a população se perguntava: onde estava o Deus de seus antepassados? Por que permitia que o mal reinasse sem ser punido? Naum, ainda menino, observava os rostos cansados de seus vizinhos, que mal podiam esconder o medo e o desespero. Ele cresceu nesse ambiente de angústia, mas também com uma convicção crescente de que Deus jamais ignoraria tamanha injustiça. Enquanto o tempo passava, Naum se tornou um homem firme e silencioso, refletindo profundamente sobre o papel de Deus diante da maldade. Ele não sabia ainda, mas estava sendo moldado para uma missão muito maior do que podia imaginar. Era como se a sombra de algo grande e inevitável pairasse sobre ele. Então, certo dia, Naum começou a ter visões. Elas vinham como sonhos vívidos, mostrando a queda da poderosa Nínive, capital do Império Assírio. Ele via as muralhas caindo, o povo fugindo e a cidade sendo consumida pelo caos. Ao despertar, ele se perguntava: por que Deus estava mostrando aquilo a ele? Naum, o simples homem de Elcós, seria capaz de carregar essa mensagem tão poderosa? E assim começava sua jornada. As visões que Naum tinha não o deixavam em paz. Ele passava dias em silêncio, pensando sobre o que aquilo significava. No início, tentou ignorar. Como poderia ele, um homem comum, ser escolhido para anunciar a destruição de uma cidade tão poderosa como Nínive? Era impensável. Os assírios eram temidos por todos. Sua capital era cercada por muralhas imponentes, suas riquezas pareciam infinitas e seu exército invencível. Quem seria tolo o suficiente para acreditar que esse império cairia? Mas por mais que tentasse afastar esses pensamentos, as visões voltavam com mais força. Naum via fogo consumindo a cidade, ouvia gritos distantes e sentia a presença de algo divino, algo inevitável. Ele sabia que aquilo não era fruto de sua imaginação. Deus estava lhe mostrando o futuro. Ainda assim, o peso dessa responsabilidade era esmagador. Ele andava pelas ruas de Elcós, observando as pessoas ao seu redor, sem saber como começar. Como dizer que a justiça divina estava prestes a cair sobre Nínive? Havia também o medo. Sabia que sua mensagem não seria bem recebida. As pessoas poderiam rir dele, chamá-lo de louco, ou até pior. Mas conforme as visões se tornavam mais claras, Naum entendeu que não tinha escolha. Ele não era apenas um espectador. Deus o havia escolhido para falar. E naquele momento, em uma madrugada silenciosa, ele aceitou o chamado. Naum sabia que aceitar o chamado era apenas o começo. Com a decisão tomada, veio a batalha interna. Ele passava noites em oração, buscando força para carregar uma mensagem tão dura. O que Deus estava pedindo dele não era simples. Pregar sobre esperança e bondade era algo que o povo estaria disposto a ouvir. Mas anunciar a destruição de Nínive, uma cidade que parecia invencível, era outra história.
Muitos o veriam como um louco ou até como alguém que buscava problemas. Naum sentia o peso dessa missão e às vezes quase vacilava. Ele caminhava pelos arredores de Elcós, tentando encontrar paz, mas as visões continuavam a perturbá-lo. Cada detalhe que ele via era tão vívido. O som das muralhas caindo, o fogo consumindo a cidade e o silêncio mortal que vinha depois da destruição. As imagens eram tão reais que, a certa altura, Naum quase podia sentir a fumaça nos pulmões. Foi durante uma dessas caminhadas, isolado em um campo, que Naum parou e, com os olhos no céu, pediu uma resposta. O que ele deveria fazer? Deus então o respondeu, não com palavras, mas com uma profunda convicção em seu coração. Não importava o quão difícil fosse, ele deveria falar. Naum era o escolhido para anunciar a queda de Nínive, e nada, nem o medo nem a dúvida, poderia desviá-lo desse caminho. Lentamente, ele começou a se preparar. Sabia que sua mensagem encontraria resistência, mas a justiça de Deus era certa. E mesmo que muitos não acreditassem, a verdade estava gravada nas visões que ele havia recebido. A única coisa que faltava agora era o momento certo para falar. Naum sabia que o tempo de silêncio havia acabado. A mensagem que queimava dentro dele não podia mais ser guardada. Ele começou a caminhar pelas ruas de Elcós, pregando sobre a queda iminente de Nínive. No início, poucos lhe deram ouvidos. As pessoas passavam apressadas, algumas apenas parando por curiosidade. Quem era esse homem que ousava falar contra uma cidade tão poderosa? As palavras de Naum eram fortes, sem hesitação. Ele falava da ira de Deus contra a violência e a opressão. Contava como Nínive seria destruída, suas muralhas derrubadas, suas riquezas saqueadas, e ninguém escaparia do julgamento divino. As pessoas o ouviam com expressões de descrença. Como poderia alguém anunciar a queda de um império que parecia invencível? Nínive era o coração do mundo conhecido, um centro de riqueza e poder militar. A ideia de sua destruição soava absurda, mas aos poucos a convicção de Naum começou a causar impacto. Alguns, principalmente aqueles que haviam sofrido nas mãos dos assírios, sentiam uma estranha esperança nas suas palavras. Poderia ser verdade? Deus finalmente agiria contra a cidade que havia causado tanto sofrimento? Mesmo os mais céticos começaram a prestar atenção. Ainda assim, muitos duvidavam. As muralhas de Nínive eram inquebráveis, seu exército imbatível. Como um homem de uma cidade pequena poderia afirmar o contrário? Mas Naum continuava sem se deixar abalar. Cada palavra que ele pronunciava parecia encher o ar com uma força invisível. Ele sabia que o tempo da justiça estava se aproximando, e o que viria a seguir seria ainda mais difícil de aceitar. Enquanto as palavras de Naum se espalhavam, as reações eram cada vez mais intensas. Muitos começaram a se inquietar com sua mensagem, e os rumores sobre a queda de Nínive alcançaram os ouvidos de líderes importantes. Alguns deles ficaram alarmados, temendo que Naum estivesse semeando revolta entre o povo. Outros acreditavam que ele era apenas mais um fanático que, com o tempo, perderia força e seria esquecido. Mas Naum não estava sozinho em suas palavras. Havia uma crescente insatisfação entre as nações vizinhas. A opressão assíria havia ferido muitos, e a ideia de que Nínive finalmente pagaria por seus crimes começou a ressoar. As cidades conquistadas, os povos exilados e os que viviam sob constante ameaça sentiam o peso da justiça iminente. Naum falava com mais convicção a cada dia. Deus não deixará que os violentos escapem impunes. O povo de Judá, embora ainda receoso, começava a ver na profecia um vislumbre de esperança. No entanto, enquanto alguns ouviam com atenção, outros reagiram com hostilidade. Naum foi confrontado por líderes que viam sua mensagem como uma ameaça à ordem.
Eles temiam que falar contra Nínive pudesse trazer ainda mais retaliação sobre eles. E assim, Naum enfrentou tentativas de silenciá-lo. Mas, como era movido por uma força maior, ele continuava. Mesmo com ameaças à sua vida, não hesitava. Com o passar do tempo, sua mensagem começou a ganhar contornos de realidade. Sussurros de fraquezas internas no Império Assírio se espalhavam. Rebeliões começaram a surgir em territórios distantes. Naum sabia que o que estava por vir era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A mensagem de Naum começou a incomodar ainda mais os poderosos. Sabendo que suas palavras chegavam cada vez mais longe, espiões assírios foram enviados para observá-lo. Havia um temor crescente de que suas pregações pudessem instigar revoltas e enfraquecer o controle do império. Não demorou muito para que os assírios tramassem silenciá-lo de uma vez por todas. Mas, estranhamente, Naum sempre parecia escapar. Quando os soldados procuravam por ele, Naum estava um passo à frente, protegido por caminhos que ninguém mais conhecia. Era como se uma mão invisível o guiasse, livrando-o do perigo a cada nova tentativa de captura. Enquanto isso, dentro de Nínive, as coisas começaram a desmoronar. Intrigas políticas, traições e corrupção corroíam o coração do império. Naum sabia que aquilo não era coincidência. Deus estava agindo, e o que ele havia anunciado não demoraria a acontecer. A cada semana, notícias de rebeliões mais distantes chegavam até o povo. Os aliados de Nínive, que antes pareciam inabaláveis, agora começavam a se voltar contra o império. Naum, com seus olhos atentos, observava tudo isso com a calma de quem sabia que o plano de Deus estava em movimento. As visões que antes lhe causavam tanto medo, agora faziam sentido. Ele via claramente a queda de Nínive se aproximando, como um rio que rompe suas barreiras. Ainda assim, Nínive mantinha sua arrogância. Seus líderes acreditavam que poderiam conter qualquer revolta, controlar qualquer ameaça. Mas Naum sabia que a destruição viria de onde menos esperavam, e que nada, nem mesmo as grandes muralhas da cidade, poderia impedir o julgamento que se aproximava. Dentro das muralhas de Nínive, algo começava a mudar. O que antes parecia indestrutível agora, começava a mostrar sinais de fraqueza. As rebeliões que Naum havia prenunciado não eram apenas rumores distantes. Elas estavam se aproximando, e a cidade, tão cheia de orgulho, começava a sentir o peso da crise. Intrigas tomavam conta do palácio, líderes traíam uns aos outros em busca de poder, e o povo, que antes vivia sob a sombra da grandeza de Nínive, começava a perceber que o fim poderia estar mais perto do que imaginavam. Naum continuava a pregar, agora com ainda mais convicção. Ele falava da justiça de Deus, que caía não apenas sobre os indivíduos, mas também sobre os reinos. Nínive se fez grande pela violência, mas seu tempo de opressão está chegando ao fim, proclamava ele. Muitos que antes o ignoravam agora começavam a prestar atenção. As notícias de dentro da cidade eram sombrias. A corrupção estava em todos os cantos, e os exércitos que antes protegiam a capital estavam enfraquecidos por lutas internas. Mas mesmo com os sinais claros de decadência, Nínive ainda se agarrava à sua arrogância. Seus governantes acreditavam que, com alianças estratégicas e promessas de ouro, poderiam manter o controle. Eles enviaram embaixadores para negociar com nações vizinhas, tentando recuperar sua força. No entanto, cada plano parecia falhar. Era como se uma maldição estivesse sobre eles, como se tudo o que tocassem estivesse destinado a ruir. E Naum sabia que essa era a mão de Deus agindo. Ele via, em suas visões, a queda iminente da cidade. Mas o que ele ainda não sabia era que o cerco final se aproximava e Nínive enfrentaria um destino muito mais rápido e devastador do que qualquer um poderia prever. Enquanto Nínive começava a se desmoronar por dentro, seus líderes ainda tentavam desesperadamente manter o controle.
Reuniões secretas eram realizadas e promessas de alianças eram feitas a qualquer custo. Ouro, terras, até mesmo concessões de poder, tudo era oferecido para evitar a queda iminente. Mas como Naum já havia predito, essas tentativas não teriam sucesso. O coração do império estava podre e nada que viesse de fora poderia salvá-lo. Enquanto isso, exércitos rebeldes começaram a se organizar. Nações que por muito tempo viveram sob o jugo dos assírios agora viam uma oportunidade de vingança. Babilônia e Média, antes inimigas, uniram forças, planejando o cerco à grande cidade. O que parecia impensável começava a ganhar forma. O invencível Império Assírio estava cercado e Nínive seria o alvo final. As muralhas que muitos acreditavam ser inquebráveis agora pareciam uma prisão para seus habitantes. Naum, observando tudo de longe, sabia que o cerco era apenas o começo. Ele havia visto em suas visões como as águas do Tigres, que corriam próximas à cidade, desempenhariam um papel crucial na sua destruição. Não seriam apenas os exércitos que invadiriam Nínive. A própria natureza se voltaria contra ela. Os dias de glória de Nínive estavam claramente contados. Mas, mesmo com os exércitos ao redor e as forças naturais contra eles, os líderes ainda acreditavam que poderiam resistir. O cerco a Nínive havia começado. Os exércitos de Babilônia e Média, agora aliados, cercaram a cidade com determinação, prontos para derrubar aquele que, por tanto tempo, os havia oprimido. As muralhas imponentes, que antes intimidavam qualquer invasor, agora pareciam mais vulneráveis a cada dia que passava. Do lado de dentro, o desespero se tornava palpável. Os habitantes de Nínive, antes confiantes na proteção de seus deuses e de suas fortificações, agora temiam o pior. O suprimento de alimentos começou a diminuir e os gritos de angústia ecoavam pelas ruas da cidade. Naum, em sua cidade distante, observava com uma calma que só a certeza da justiça divina poderia proporcionar. Ele havia visto aquilo em suas visões. As muralhas seriam rompidas não apenas pelas mãos dos homens, mas pelas forças da natureza. E foi exatamente o que começou a acontecer. As fortes chuvas que Naum havia previsto fizeram o rio Tigres transbordar. As águas, antes tranquilas, agora corriam furiosas, ameaçando as fundações da cidade. O impossível começava a se concretizar. Com o colapso de parte das muralhas, os exércitos inimigos viram sua oportunidade. Entraram na cidade com fúria, destruindo tudo em seu caminho. O grande palácio de Nínive foi saqueado, suas riquezas levadas e seus líderes capturados ou mortos. O que uma vez foi o coração do império mais poderoso da terra, agora não passava de ruínas fumegantes. A cidade que todos acreditavam ser eterna estava de joelhos, esmagada pela mão invisível da justiça de Deus. Com a queda de Nínive, um silêncio profundo tomou conta das terras ao seu redor. O que antes era uma cidade grandiosa, símbolo de poder e riqueza, agora não passava de destroços. Os invasores que haviam entrado pelas muralhas destruídas saíram carregando o ouro e os tesouros, enquanto as chamas consumiam o que restava. Nínive, que por tanto tempo aterrorizou as nações vizinhas com sua brutalidade, havia sido humilhada de forma completa. O fogo, que Naum viu em suas visões, lambia os céus e a fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Naum sabia que aquela destruição não era apenas uma vitória militar. Era a justiça de Deus, cumprida de forma exata, como ele havia anunciado. A profecia que muitos duvidaram agora era uma realidade incontestável. O povo de Judá, ao ouvir sobre a destruição de Nínive, começou a acreditar ainda mais nas palavras de Naum. A cidade, que parecia impenetrável, havia sido arrasada em poucos dias. Aqueles que sofreram nas mãos dos assírios agora viam o império desmoronar diante dos seus olhos.
A queda de Nínive ecoou como um trovão por todas as nações. Não foi apenas o fim de uma cidade, mas a queda de um império que por séculos governou com mão de ferro. Povos que antes viviam sob o medo dos assírios, agora olhavam para Naum e suas palavras com reverência. Aquilo que ele havia anunciado com tanta convicção havia se cumprido de forma assustadoramente precisa. Naum não era mais apenas um profeta, ele se tornara o símbolo de que a justiça divina não falha. Babilônia, uma das forças que participaram do cerco, rapidamente começou a se consolidar como a nova potência mundial. Seu exército, liderado por generais astutos, tomou para si as riquezas de Nínive e expandiu seu domínio. Mas algo nas palavras de Naum assombrava até os babilônios. A mesma justiça que caíra sobre Nínive poderia um dia recair sobre qualquer nação que ousasse seguir o mesmo caminho de opressão. Enquanto isso, outras nações, que haviam sido forçadas a pagar tributos aos assírios, começaram a se levantar. Revoltas eclodiram em vários cantos e a antiga ordem estava completamente destruída. Cada povo buscava agora sua própria liberdade, moldando um novo mapa político. Com a destruição de Nínive concretizada, Naum se retirou para uma vida mais silenciosa. Ele havia cumprido sua missão, entregando ao mundo a mensagem que Deus lhe confiara. Mas mesmo longe dos olhares públicos, seu nome ecoava entre as nações. Reis e governantes falavam sobre ele, um homem simples que previu a queda de um império. Suas palavras se tornaram um aviso para todos que ousassem seguir o caminho da opressão, lembrando que a justiça de Deus pode tardar, mas jamais falha. Naum sabia que sua profecia não era apenas um relato sobre Nínive, mas uma advertência atemporal. O destino de Nínive foi um exemplo do que acontecia com qualquer nação que abusasse de seu poder, que esmagasse os fracos e ignorasse a justiça. Cada reino que nascesse, cada império que crescesse, deveria se lembrar do que aconteceu com os assírios. E essa lição começou a moldar o pensamento das gerações seguintes. Embora o nome de Naum tenha se tornado uma referência de justiça, ele nunca buscou glória pessoal. Para ele, o que importava era a vontade de Deus sendo feita. Sua mensagem foi transmitida de geração em geração, escrita e preservada, como um lembrete constante de que, por mais poderoso que um reino seja, ele não é invulnerável à justiça divina. O colapso de Nínive foi só o começo. A história de Naum nos deixa com uma lição profunda e atemporal. Nenhum poder terreno é eterno e a justiça de Deus sempre prevalece. A queda de Nínive, um império que parecia invencível, mostra que a arrogância, a violência e a opressão não passam despercebidos aos olhos divinos. Mesmo que por um tempo os injustos prosperem, há um momento em que o peso de suas ações os alcança. Naum foi o mensageiro dessa verdade implacável, lembrando-nos de que, no final, a justiça de Deus é inescapável. Essa história nos desafia a refletir sobre os ciclos de poder e opressão que se repetem ao longo da história humana. Assim como Nínive, muitas nações e impérios surgem, conquistam, oprimem e, inevitavelmente, caem. A mensagem de Naum não se limitou ao seu tempo. Ela ecoa até hoje, lembrando-nos de que a verdadeira força não está nas muralhas erguidas, nem nos exércitos poderosos, mas em viver com justiça e compaixão. O profeta Naum, em sua simplicidade, foi escolhido para trazer uma mensagem dura, mas necessária. Ele não hesitou em falar a verdade, mesmo quando parecia impossível que suas palavras se tornassem realidade. E por isso, sua história nos ensina sobre fé, coragem e sobre a certeza de que Deus age no tempo certo, mesmo quando o mundo parece estar à mercê da injustiça. Na jornada de Naum, vemos que todos nós, de alguma forma, somos responsáveis por buscar a justiça e lembrar que nada está fora do alcance de Deus.
Ele observa e, no tempo certo, age, trazendo o equilíbrio que o mundo tanto necessita. Se você gostou da história de Naum e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.